Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Carlos Castro, seu hipnoterapeuta Omni favorito. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, ao mesmo tempo muito mal compreendido, né? E que é sobre os mitos sobre a hipnose e sobre hipnoterapia. Infelizmente, a hipnose ainda é cercada por muita desinformação, né? Muita gente aí espalhando informações que são inverídicas. Filmes, novelas, histórias exageradas, tudo isso foi criando uma imagem distorcida a respeito da hipnose que mais assusta do que esclarece. Mas a verdade é que a hipnose não tem a ver com perder o controle ou ficar inconsciente, né, que são mitos bastante comuns aí no consciente coletivo, né, espalhado por diversos meios de telecomunicações. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa, não para controlar ninguém, mas para ajudar pessoas a se reconectarem com quem realmente são, com a sua própria mente, com seus próprios recursos internos, né? Então, é importante a gente compreender isso e foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para trazer clareza a respeito desse tema, para desfazer os enganos e principalmente para mostrar para você o que a hipnose realmente é, né? E o que ela definitivamente não é. É importante esclarecer os dois pontos a respeito dos mitos, né, das mentiras e também das verdades a respeito da hipnose e a respeito da hipnoterapia. Então vamos juntos aí quebrar esses mitos e trazer mais clareza a respeito desse tema tão importante, apesar de que um pouco controverso, porque muitas pessoas não compreendem em profundidade as verdadeiras informações a respeito desse tema. Mito 1. A pessoa em hipnose perde o controle da própria mente e alguém pode controlá-la. Esse é um dos maiores mitos sobre hipnose, também um dos mais perigosos. A verdade é que ninguém perde o controle da própria mente durante a hipnose, né? Isso é um fato. Você continua no comando o tempo inteiro, né? Então, ali, no caso específico, né, você está no completo comando a respeito da sua mente. Nada acontece sem o seu consentimento. Hipnose não é controle mental, é um estado natural, como quando você se concentra profundamente em algo ou entra no modo automático, como, por exemplo, quando você está dirigindo um veículo, por exemplo. A diferença é que nesse estado de hipnose, você escolhe voluntariamente focar em algo interno, com a ajuda de quem está conduzindo o processo, né? Então, é importante esclarecer esses detalhes e isso é essencial entender. Toda hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose. Você só entra nesse estado porque aceita entrar. Então, não tem como você entrar em um estado de hipnose sem você querer, né? Você só permanece nele porque escolhe permanecer. Se a qualquer momento você decidir sair desse estado, você sai, simples assim, né? Porque você está no controle o tempo inteiro. Então, não, ninguém vai controlar você contra a sua vontade. Você não vira um robô, você não faz nada que vá contra os seus valores ou princípios ou contra a sua vontade, né? Você só faz realmente o que quer porque você está no controle o tempo inteiro. A hipnose não tira o seu poder. Ela reconecta você com sua melhor versão, né? Então, é importante esclarecer todos esses pontos, porque
muita gente acredita nesse mito, então é importante a gente pontuar todos esses detalhes para trazer clareza, né, para as mentes e para os corações. Mito 2, durante a hipnose, a pessoa fica inconsciente e não se lembra de nada, né? Tem muitas pessoas que vão passar pelo processo de hipnose e acham que não está funcionando porque ela consegue ver, ouvir, sentir, responder tudo, né? Então, na realidade, né, isso é um mito, né? A pessoa tem um conceito errado de que ela fica no estado de inconsciência, mas é um mito. Na hipnose, você continua consciente, você ouve, entende, conversa e sim, lembra de tudo o que aconteceu. A hipnose não é um desligar da mente, é um estado de hiperfoco, onde a sua atenção e sua percepção ficam até mais aguçadas do que no seu estado normal. Agora tem um ponto importante a ser destacado aqui. Em alguns casos, quando um trauma muito antigo ou doloroso vem à tona, né, em casos raros, pode ser que a mente consciente não se lembre de tudo, né? Isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer, né? Que a mente não se lembre de tudo depois da sessão. Mas isso só acontece quando o consciente ainda não está pronto para lidar com aquela memória. Então, se o consciente não aceita aquela memória ou não sabe lidar com ela, então o subconsciente, para proteger o consciente, pode ocultar essa informação do consciente, né? Mas somente naquele momento. É um mecanismo de proteção natural, como se o subconsciente dissesse, agora não, vamos respeitar o seu tempo, né? Então, pode ser que naquele momento a pessoa não se lembre e pode se lembrar em outro momento. Mas reforçando, isso não acontece com todo trauma. Na maioria dos casos, a pessoa se lembra, sim, de tudo, de todos os detalhes do que surgiu durante a hipnose. Então, é importante destacar isso, né? Tudo depende do que a mente consciente está preparada para acessar naquele instante, né? Então, é importante a gente destacar isso para que as pessoas tenham consciência de que, na maioria dos casos, aí, 99% dos casos, a pessoa vai se lembrar de absolutamente tudo o que aconteceu durante uma sessão de hipnose. Em raros casos, somente quando ocorre algum tipo de trauma que a pessoa não consegue lidar conscientemente, o subconsciente pode ocultar aquela parte da informação dela. Mito 3. Durante a hipnose, a pessoa pode revelar segredos que não quer contar. Esse é um medo muito comum de muita gente que pensa em fazer hipnose ou hipnoterapia. E é totalmente infundado. Você não perde o filtro, não existe esse risco de sair falando coisas que você não quer. Na hipnose, você continua consciente no controle de tudo que diz e faz. Mais uma vez, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, isso é importante destacar. Isso significa que você está no comando o tempo inteiro. Você só compartilha aquilo que você escolhe compartilhar, nada mais e nada menos, né? Então, você está ali no comando e você está consciente, você está interagindo e aí você só fala aquilo que você quer falar. Se você não se sentir confortável em compartilhar uma informação, você simplesmente não fala porque você está no controle. A hipnose não é um soro da verdade, nem um botão que desliga o seu julgamento. Se algo não faz sentido para você, se você não quer falar sobre algo, simplesmente não fala. Não existe sugestão que funcione se não houver aceitação da sua parte, né? Isso também é importante destacar. A verdade é, o que acontece numa sessão de hipnose é uma parceria, né? Um espaço de respeito e confiança. Então é importante destacar isso também. Você fala o que quiser, você cala o que quiser, tudo bem. Só será acessado e tratado o que você permitir, né? Então, é importante destacar todos esses pontos para esclarecer
Mais um mito, né? Muita gente tem esse mito aí e é importante trazer clareza para que quando a pessoa for passar pelo processo, ela tenha mais facilidade e esses mitos acabem não atrapalhando ela ter um excelente resultado durante a hipnose e durante a hipnoterapia. Mito 4. Se eu ouço e entendo tudo o que o hipnoterapeuta diz, é porque eu não entrei em hipnose. Esse é um dos mitos mais sutis e também um dos mais enganadores. Muita gente imagina que para estar em hipnose precisa desligar completamente. Não ouvir nada, não lembrar de nada, mas isso não é verdade. Isso não acontece e não é assim que o processo de hipnose e de hipnoterapia funciona. Na realidade, ouvir, entender, interagir com o hipnoterapeuta são sinais de que você está no processo de hipnose ali dentro da sessão de hipnoterapia, né? É justamente essa conexão consciente que permite que o processo de hipnose aconteça com segurança e profundidade. A pessoa em hipnose, ela não está dormindo, apesar de que às vezes a gente usa a palavra durma como comando em alguns casos, mas significando entre um estado de relaxamento profundo, né? Que tem outro significado no caso. Mas, de fato, a pessoa não está dormindo, ela está focada, está com a atenção voltada para dentro, mas ainda consciente, ainda lúcida, ainda totalmente capaz de dizer sim ou não a qualquer momento. Hipnose não é inconsciência, né? Então, esse é um fato muito importante a ser destacado. Hipnose é presença e mais. Não dá para hipnotizar alguém que não compreende o que está sendo dito, né? Por mais que a pessoa queira ser hipnotizada, se ela não compreende, se ela não entende o que está sendo dito, ou se ela não interage conscientemente com o hipnoterapeuta, mesmo que a pessoa queira muito ser hipnotizada, se ela não entende, não ouve ou não responde, o estado de hipnose simplesmente não se concretiza, não se estabelece. Então, é importante destacar isso para que, quando a pessoa estiver passando pelo processo, ela entender exatamente como funciona e não permitir que certos mitos atrapalhem ela entrar no processo e obter um resultado excelente para a vida dela. Então, se dentro de uma sessão de hipnoterapia você está ouvindo, entendendo, participando, parabéns. Você está exatamente onde deveria estar. Agora vamos falar um pouco sobre o mito 5. Eu posso ser hipnotizado sem perceber ou contra a minha vontade. Esse também é um mito, né, muito espalhado aí por filmes e novelas, etc., né? E esse talvez seja o mito mais espalhado, né, pela internet, em mídias digitais, em todo local. E por mais dramático que pareça, é pura ficção. Ninguém pode ser hipnotizado sem consentir contra a sua própria vontade, né? Não tem como. Simples assim. A hipnose não acontece do lado de fora para dentro, né? É exatamente o oposto a isso. Ela só acontece de dentro para fora, né? Ou seja, com a sua permissão e com o seu desejo de participar do processo. Então, se a pessoa não quer, se a pessoa não deseja, se a pessoa não se abre, se a pessoa não aceita, ela simplesmente não é hipnotizada, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Ela tem que aceitar ser hipnotizada, querer passar pelo processo para poder ser hipnotizado. Mesmo que alguém tente aplicar técnicas de hipnose sem que você queira, não funciona. Você pode até cooperar por curiosidade, mas se dentro de você não houver entrega, aceitação, nada acontece. Hipnose não é algo que outros podem usar para te controlar. Hipnose é um convite, né? Você sabe, o convite a pessoa pode aceitar, pode não aceitar. Então você tem o poder de aceitar ou de recusar esse convite a qualquer momento. Então é importante destacar isso também. Então pode ficar tranquilo. Ninguém vai invadir a sua mente e controlar você contra a sua vontade. Isso não acontece.
né? Então, é mais um mito aí que a gente está esclarecendo, né? Você só é hipnotizado quando você quer, quando você deseja e quando você se permite a passar pelo processo. Então, por que eu estou aqui te dizendo todas essas coisas? Porque, na realidade, eu acredito que a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que a clareza cura e que a hipnose, usada com respeito e com consciência, pode transformar vidas, né? É nisso que eu acredito. Inclusive a sua pode ser transformada se você permitir, né? Através da hipnose e através da hipnoterapia. Se você já teve medo ou já acreditou nesses mitos, está tudo bem, mas o importante é que agora você, né, obteve esclarecimento e você não está sozinho nessa jornada, né? Estamos aqui exatamente para quebrar esses mitos e trazer luz sobre essas realidades, né? Para que, através da verdade, a pessoa venha ter consciência, né, dos fatos, né, e da realidade. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir essas informações que possam trazer clareza para a vida dela e trazer um impacto positivo. Se você quiser continuar essa jornada comigo, deixe um comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer caminhar ao seu lado nessa jornada. Até o próximo vídeo, um abraço a todos e se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal e ajude a divulgar essas informações que são muito importantes e que ajudam muito a vida das pessoas, porque a hipnoterapia é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e ajudar tantas pessoas aí que estão precisando. Obrigado, um abraço a todos, até a próxima, tchau.